Boa noite, turma. Estamos aqui então na nossa 10ª aula, né? E consequentemente a nossa última aula também. Então, desde já agradeço a vocês por ter chegado até aqui, né? De não ter desistido. Continuem, né, na formação de vocês. Espero ter contribuído, mesmo que minimamente, para essa formação. Já peço desculpas por alguns empecilhos que tivemos, né, ao longo aí do curso, em relação às plataformas, né, às postagens, porque tudo é muito novo para todo mundo, né, e esse momento que a gente está vivendo, estamos tentando adaptar, né, e aí a gente, às vezes, tenta, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, e estamos aí para orientados no que a gente puder. Então, nós vamos fechar a nossa aula de português instrumental com o nosso último texto, né, a nossa última tipologia textual, que é a técnica para a apresentação do seminário. É um texto, né, apesar de ser um texto que ele é característico somente da oralidade, mas como qualquer outro texto escrito, o seminário também ele tem a sua parte de organização, a sua estrutura, né, em relação como a um texto escrito, o início, o desenvolvimento e a conclusão. E aí é um texto que vocês vão usar muito no curso. Espero que quando vocês voltarem presencial, espero que isso também não demore, vocês vão utilizar essa tipologia para apresentar trabalhos de outras disciplinas, apresentar trabalhos de visita técnica. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o seminário, a estrutura do seminário, para vocês utilizarem, então, nas suas próximas disciplinas. Então, primeiramente, nós vamos pensar o que seria o seminário. O que é o seminário? É uma dinâmica em grupo que visa o estudo em profundidade de um tema. Então, já fica claro que a dinâmica é em grupo. Não é uma dinâmica individual. Porque muitas vezes, quando a gente está em sala de aula com os alunos e a gente pede para que os alunos definam os grupos de seminário, e às vezes alguns alunos eles têm problemas de relacionamento, ou não é muito envolvido com a turma, e aí pedem para fazer o seminário sozinhos. Muitas vezes já me aconteceu isso. E não é permitido. O seminário é um trabalho em grupo, tá? É uma dinâmica, porque já é uma pré-avaliação de vocês em relação para trabalhar em equipe, né? E é o que a gente precisa e é o que a sociedade pede, tá? O seminário também pressupõe a participação ativa de todos, né? Apresentação e plateia. Então, quem está apresentando e quem está assistindo. Existe, então, um consenso, né, de que apresentar um seminário também se deve levar em consideração quem está assistindo, também tem que respeitar quem está falando, tá? Então, isso também é uma das técnicas desse texto. Muitas vezes pressupõe a leitura preliminar de um texto que será discutido radicalmente. Então, não adianta pegar a cópia do texto que vocês vão apresentar e ficar lendo na frente da plateia, ou na frente do avaliador, ou na frente de um professor. Seminário é uma preparação, você tem que estudar para falar sobre o assunto, então não adianta leitura. Se fosse uma leitura, o professor pediria para vocês fazerem uma leitura do texto. Então não é leitura do texto, é uma apresentação, é uma apresentação mediada aí pela oralidade, e aí vocês têm de pensar na língua portuguesa, na sua estrutura padrão, tá? O mais próximo possível. Pensar na língua padrão, da língua portuguesa. Para que serve um seminário, né? Ele serve para divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos. Então, todo seminário ele parte aí de um trabalho pré, né? Um trabalho pré já elaborado, seja por um artigo que vocês vão ler para apresentar, seja por uma pesquisa de campo que vocês vão fazer, uma visita técnica, e aí vocês têm de apresentar este trabalho para o seu professor.
aprofundar o tema, socializar o conhecimento para o grupo, é uma forma de socializar e de atingir várias pessoas para divulgar um determinado estudo e tornar a abordagem de um assunto mais dinâmico, né, mais fácil de ser discutido. Então, por onde começar? Por onde a gente começa para elaborar um seminário, né? Então, a exposição oral pressupõe articulação de informações e seleção daquelas que forem consideradas fundamentais para o tratamento do assunto, de modo a garantir a compreensão da audiência. Observação. Em caso de seminário em grupo, todos os participantes deverão participar do processo de organização, pesquisa e construção do seminário. Nada de dividi-lo em partes e esperar que cada um faça a sua. Então, o aluno ele tem essa mania de... O professor passou um texto para fazer um seminário, passou um artigo para vocês fazerem um seminário. E aí, cada um pega a sua parte. O Joãozinho pega a página 2, a Maria pega a página 3, e a Maria só lê a página 3, o Joãozinho só lê a parte dele. E na hora de apresentar o seminário, um colega falta, ou um colega não consegue desenvolver a sua parte de maneira legal, e aí o grupo acaba sendo prejudicado, porque você tem de pensar que no seminário, quando o professor dá uma nota, a nota ela equivale ao grupo, não é uma nota individual. Então, um erro de um dos participantes desse grupo pode acabar prejudicando todo o grupo. Então, tem de ler todo o texto, tem que se preparar em todas as partes do texto, não só aquela parte que você pegou para falar. Então, assim, é claro que a parte que você ficou responsável, né, de apresentar, vocês vão, com mais profundidade, ler mais, mas não pode deixar de ler também todo o texto. Todo o texto é importante vocês pesquisar, ler, se preparar, tá? Não ficar só com aquele ponto que ficou responsável para você desenvolver na hora do seminário. Então, nós vamos falar da estrutura do seminário. Como qualquer outro texto, o seminário também tem uma estrutura. Então, primeiramente, o grupo ele tem que eleger um coordenador, um responsável para organizar esse seminário. Tá? Então, o coordenador, componente do grupo, que tem a palavra inicial da apresentação. Ele vai muitas vezes apresentar, fazer uma introdução do tema. Cabe ao coordenador apresentar os participantes do grupo e fazer uma breve introdução do tema que será abordado. Tá? Então, esse coordenador tem de ser eleito aí por esse grupo, né, que vai apresentar esse trabalho, é claro, de maneira democrática, né? Todos devem elegê-lo para essa primeira parte aí do seminário. Então, a estrutura do seminário. Todo seminário deve ter uma introdução. Como qualquer outro texto, ele tem de ter uma introdução, um desenvolvimento e uma finalização. Então, na introdução, né, é apresentada a contextualização do tema, a pesquisa, sua importância e seus objetivos. E o desenvolvimento seria apresentar os subtemas, os tópicos, né, do trabalho, ou de uma pesquisa, ou de uma visita técnica que vocês forem fazer. Apresentar os conteúdos do trabalho, como o artigo está organizado, ou como a sua visita técnica foi elaborada, foi organizada também, tá? E também fazer a finalização. É o momento de reflexão e síntese, no qual é ressaltado os aspectos mais importantes do trabalho, os pontos positivos e os pontos negativos, tá? É um momento de fechamento do trabalho, é um momento de conclusão. Diretrizes para um seminário em grupo, né? Então, a apresentação de cada elemento deve ser pautada pelos seguintes cuidados. Não decore sua fala, gente. É preciso aprender o conteúdo que vocês vão elaborar, que vocês vão apresentar. É preciso estudo, é preciso leitura. Ficar decorando fala, muitas vezes a gente cai aí, né, na questão de que nós decoramos e na hora do nervosismo a gente esquece. Então, se eu sei do assunto que eu vou falar, se eu domino, se eu estudei, eu consigo passar o conteúdo para as outras pessoas. Fale em alto e bom tom, usando uma linguagem
adequada, então nós estamos falando de um seminário, de um trabalho técnico, de uma apresentação onde vocês vão ser avaliados. E aí a linguagem tem que ser adequada. Vocês têm de usar uma linguagem mais próxima da linguagem padrão da língua portuguesa. Nada de colocalismo, nada de gírias, tá? Que nós vamos falar depois sobre isso. Aí, ó, o uso de gírias depõe contra a sua apresentação, nada de gírias. É um trabalho sério, é um trabalho avaliativo, tá? Por mais que seja da oralidade, não requer que vocês usem uma linguagem muito coloquial, tá? Então, evitem e sejam sérios também na linguagem. Use uma linguagem formal. Diretrizes para um seminário em grupo. Então, o corpo fala. Então, tome cuidado com a postura de vocês ao apresentar o seminário. O domínio de sua postura corporal é importante. Evite tics, como coçar a cabeça ou os olhos durante a sua apresentação. É claro, gente, que cada um de nós temos uma válvula de escape quando a gente está, quando estamos nervosos, né? Então, o nervoso, muitas vezes, eles tira a gente da nossa seriedade. E aí a gente acaba fazendo determinadas posturas ou determinados gestos que a gente não se atenta, tá? Porque é inconsciente. Mas a gente tem que controlar isso. E isso só se controla com o treino, tá? Então, nunca deixe de falar em público, nunca deixe de fazer uma apresentação por medo. Faça, enfrenta aí os seus colegas, enfrenta a sua turma, enfrenta o seu professor. Vocês têm de perder esse medo. E a gente só perde o medo de falar em público, ou seja, falando em público. Nunca fique de costas para o público, é óbvio. Olhe nos olhos das pessoas, isso te garante uma segurança do que você está falando. Esboce um semblante de confiança. Se você estudou, você tem confiança no que você está repassando ali, né, para a sua plateia ou para o seu avaliador. Treine o encaminhamento lógico das ideias de cada participante. Então, cada participante tem de saber o que vai falar. Treine essa cronologia do que você vai falar. Coloque ponto a ponto o que você vai falar primeiro, o que você vai falar em segundo, o que você vai falar em terceiro, tá? Evite textos longos nos slides. Quanto menos textos, você tem que fazer menos texto pontual e fazer assim, colocar em frases curtas, como estou fazendo aqui, ó, colocar frases curtas em pontos, tá? Prefira listar os tópicos e mostre apenas as características mais relevantes. Então, esses pontinhos que eu coloco aqui na frente, ó, são tópicos. Tópico 1, 2, 3. Esses tópicos, ele organiza a fala e ajuda na hora da apresentação. Melhor do que colocar texto muito longo, que você tem que ler e aí não chega, né, a uma conclusão. Faça assim, coloque tópicos, que aí melhora a apresentação. Cuidado com erros de ortografias e de digitação, isso eu nem preciso falar para vocês. Se é uma apresentação, se é uma avaliação, é um texto de divulgação e os slides escritos, assim como a oralidade, tem que pautar, então, na língua portuguesa padrão. Cuidado com erros de concordância verbal e nominal, mostram falta de domínio da língua padrão. Então, bato na tecla, continuo falando para vocês, tem que adequar a linguagem da língua portuguesa para, então, essas atividades onde nós temos de usar a língua portuguesa mais próxima, então, dessa linguagem padrão, dessa linguagem formal. Uma apresentação no Data Show tem que ser a complementação de sua fala e não ao contrário. Ou seja, porque o aluno muitas vezes ele enche os slides de texto e só fica ali olhando para os slides lendo. Ele não tem uma conversa com a sua plateia, ele não tem uma conversa com o seu avaliador. Então, os slides não é só um respaldo para a leitura, é um respaldo para que vocês tenham a informação mais importante para vocês defender, para vocês debater, e não é leitura. Tá? Então, não ficam só lendo os slides. Leiam os pontos mais importantes, mas discuta isso olhando para a sua plateia, olhando para o seu público, olhando para o professor avaliador de vocês.
Evite fotos com textos em cima, eu vou falar disso depois. Escolha um tipo de letra e use em toda a sua apresentação, né? Nada de festival de letras e cores diferentes, que a gente vai ver depois a estrutura dos slides. Então tem que ser mais lógico e mais objetivo possível. Cuidado com a aparência, nada de bermudas, bonés, chinelos, roupas informais. Gente, a apresentação do seminário é um texto avaliativo, é um texto formal, tá? Então, vocês também têm que se adaptar a este momento. Tem que ir apresentar um trabalho por mais que seja um texto da oralidade, vocês têm de apresentar esse trabalho também de maneira formal, tá? E a roupa, muitas vezes, nos representa neste momento, tá? Então, cuidado aí, roupas curtas, né? Roupas decotadas, as meninas, e os meninos nada de bermuda. Tá? Então, cuidar aí da aparência quando for, então, apresentar um trabalho. E a finalização do seminário, como qualquer outro texto, a finalização também, ela tem, no seminário, uma importância, né? Então, na finalização, cabe ao coordenador do grupo fazer um fechamento e abrir uma discussão com a plateia. Então, o grupo terminou de apresentar os dados importantes do trabalho e o coordenador, aquele mesmo que abriu aí o seminário, ele pode também fechar o trabalho, finalizar. E aí abrir para a plateia se tem alguma pergunta, se tem alguma discussão, se tem algum questionamento. Muitos alunos não gostam desse momento, porque os colegas querem perguntar, os professores querem perguntar, né? Mas, na verdade, é o momento que é preciso para o seminário. Se o seu seminário teve se as pessoas tiveram curiosidade, e ter curiosidade é legal, porque você despertou isso nas pessoas, a sua fala, a sua apresentação foi legal. Então, toda apresentação tem que ser finalizada, abrindo então para a plateia, quem está assistindo, né? É o momento de discussão. No momento da discussão, é importante demonstrar segurança nas respostas. Então, quando a plateia perguntar, quem deu a palestra ou quem fez o seminário tem que ter a segurança de responder. Então, terminou o seminário, nada de fechar o seminário e sair da frente, né, da sua plateia. Tem que finalizar o seminário e perguntar se a plateia, se o avaliador, se a banca que está avaliando tem alguma pergunta. Deixar claro no final da apresentação a reflexão do grupo em relação ao trabalho apresentado. Fechar, concluir. Qual a importância foi, então, ter apresentado aquele tema ou aquele trabalho. Agora nós vamos falar sobre a construção dos slides, tá? Como vocês vão organizar os slides de vocês. Então, na hora de construir os slides, alguns pontos deverão ser levados em consideração. A quantidade de slides é proporcional à quantidade de tempo disponível. Geralmente, gente, um seminário, o tempo que vocês vão ter para apresentar um seminário será de 20 a 30 minutos. E serão em torno de 4 a 5 componentes. Então, cada componente tem de falar. Então, o coordenador tem que organizar esse tempo para cada componente, para cada participante conseguir, então, falar. Editar a fonte do tamanho mínimo de 20, né, que a gente vai ver depois. Incluir até 7 linhas por slides, não ficar enchendo os slides de textos. Harmonizar a cor da letra com a cor do fundo, que vamos ver depois. E exemplificar sempre que possível o que você vai falar, né? Exemplificar, pode mostrar os exemplos, sempre de maneira curta. Mas aqui nós temos as fontes, ó. Então, a fonte mínima que você vai usar é a 20. Daqui para cá, você não pode usar a fonte 18, nem fonte 16, nem fonte 14, né? Que aí a plateia vai ter de usar a lupa para assistir a apresentação de vocês. Então, tem que ser de 20 para cima, tá? Nunca menos que 20, quando vocês usarem as fontes. A cor, ó. A cor da fonte de plano de fundo. Tente evitar cores que não harmonizam. Então, olha só, o vermelho no amarelo não dá certo, né? Olha só, até que aqui no computador a gente consegue ver, mas isso, gente,
quando nós projetamos isso na parede ou naquela lousa de apresentação, isso fica muito ruim, não dá certo. Então evite essa mistura de cores para vocês elaborarem os slides de vocês. Agora, quando vocês forem fazer esse contraste, ó, opte pelo contraste. O preto no branco ou o cinza no preto dá certo. Fica mais sério, né? E fica menos carregado de cor. Use para destacar. Ou ó, o amarelo no preto ou o vermelho no preto. Também dá certo. Então, aquelas cores anteriores, vocês não façam aquilo, tá? Não fica enchendo de cores, de fonte aí que vocês... no computador tá lindo, maravilhoso. Mas quando nós projetamos na parede de projeção, não dá certo. As cores ficam... muitas pessoas não enxergam, né? Porque daí dá claridade. E aí, dependendo também da claridade da sala onde estamos apresentando, as letras não aparecem. No computador pode aparecer, mas na apresentação ela muitas vezes não funciona. Construção dos slides. Evitar o uso de fotos como plano de fundo, que a gente vai ver depois por que não funciona. Comedir-se nos efeitos especiais, não ficar colocando muito efeito especial nos slides, desenho, figurinha toda hora, tá? Apoiar-se 80% na fala de vocês e 20% no material audiovisual. Então, não usar os slides como apoio para ficar lendo. Vocês têm de usar esse slide, ele vai ser para você um ponto de orientação para a sua fala. Os slides não vão ele não está ali para você ficar fazendo leitura de texto. O primeiro slide, você vai fazer a pontuação de apresentação do seu seminário. No primeiro slide, você apresenta, coloca os pontos principais do seu trabalho e fala. Pode até ler os pontos, mas também vocês têm de falar. Não só lá inserir todos os textos e aí ficar lendo, tá? Não se pode fazer isso. Reconhecer os slides de apresentação como recurso e não como um apoio de leitura. Aqui nós temos exemplos, ó. Não colocar figura. Colocou a figura e colocou o texto por cima, olha o que acontece. Não dá para ler, gente. Isso não pode acontecer. Então é melhor colocar um fundo branco ou um fundo, né, com letra preta. Pode até colocar uma foto aí em cima, do lado, mas deixa o texto na caixa do texto, sem colocar muitas figuras. Não dá certo, como a gente pode ver. Construção dos slides, algumas dicas aqui na construção dos slides. Seja objetivo e expresse as ideias de forma clara. Não ficar enrolando, colocando muito texto. Conceitue os termos-chave que compõem a ideia. Os termos-chave são os termos principais. Compor as frases com 6 a 8 palavras, sem ficar muito longo aí as suas frases também, tá? Pontue, resume o que você tem de falar. Empregar o vocabulário adequado, tá? Então sejam claros, palavras adequadas, não ficar inventando palavras que vocês não dominam. Palavras que a gente não domina, a gente não coloca no seminário, porque na hora da fala a gente pode se enrolar, tá? Defesa do seminário, o que evitar? Ficar com os braços nos bolsos, isso aí demonstra insegurança. Braços cruzados também demonstra insegurança. Rosto inclinado também demonstra insegurança. Vocês têm que levantar o rosto de vocês e olhar para a plateia ou para o seu avaliador. Olhar fixamente para uma pessoa. Aí o que acontece muitas vezes? Eu já tive experiência de alunos que está apresentando o seminário numa sala de aula e eu estar avaliando e eles ficam olhando só para mim. Eu, professora. Mas tem toda uma turma também que está assistindo o seminário e aí não só eu, né? Então tem que olhar para todas as turmas, para todo mundo ali que está na plateia. Gestos rápidos e mãos trêmulas, porque, é claro, isso demonstra nervosismo. Dar as costas à plateia, como nós já falamos. Gírias e situações cômicas, também já falamos, isso não pode acontecer no seminário. Sabe o que dá segurança na hora de defender uma apresentação?
domínio de conteúdo. E o que me garante o domínio de conteúdo? O estudo. Eu tenho que estudar o meu texto, eu tenho que ler o meu texto para apresentar. Não adianta eu achar que eu vou só lá com o papelzinho de cópia que eu vou conseguir falar. Eu tenho que dominar o assunto. Eu tenho que estudar. Essa é a única receita para o seminário. Resumindo tudo, vejamos o exemplo de apresentação. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de apresentação, como o possível seminário tem de ser apresentado nos slides. Então, nós temos aqui um slide, ele foi elaborado na Universidade Estadual do Ceará, aí nós temos o nome da universidade, né, do curso, qual é o curso, o professor do seminário que vai ser avaliado, e aqui o seminário é só por um aluno, né? Mas eu acredito que deve ser um trabalho de finalização de curso, né? Uma monografia. Mas como nós estamos falando de seminário, que nós temos mais de um componente, todos os nomes têm de estar aqui no primeiro slide. E aí o título do trabalho é Os Malefícios do Cigarro. Então aqui é o primeiro slide, tem de conter todas essas informações. Aí você tem de fazer uma introdução apresentando o trabalho. Esse trabalho aqui está falando sobre o tabagismo. O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. Então, primeiro faz uma introdução, as letras estão boas, o fundo cinza com letras pretas, tá? Bem elaborado, bem organizado. Como nós podemos verificar, os dados, muitas vezes, vocês podem trazer para o seminário através de gráficos, ó. Fica bem organizado, né? Então, você tem que, a temática desse slide, né? O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, né, a principal causa de morte. E aqui eles colocam os dados entre as causas de morte, entre os homens e entre as mulheres. Tá muito bem organizado, tem as informações no texto, mas também tem, então, os dados para comprovar, né, o resultado desta pesquisa que é apresentada. Muito bem organizado. Aqui também tem uma tabela que vocês podem utilizar para apresentação. É muito bacana para deixar os dados organizados, ó. Fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro tem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas. Então, você tem substâncias, quais são as substâncias tóxicas e quais são os efeitos dessas substâncias no organismo. Tá? Então, nós temos aqui bem organizado, bem pontuado aí esses slides. Você também tem mais informações, mortes por tabagismo. O tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças sendo responsável, né? Aí você tem aqui uma tabelinha também com as mortes relacionadas ao tabagismo, quais são as doenças e quais são as porcentagens das pessoas que morrem com essas doenças. Muito bem organizado, muito bem elaborado. Aqui também tem um gráfico, né, um mapinha mental que também pode ser feito na hora da apresentação. A letra aqui está naquela letra de contraste, mas como aqui são letras pequenas, isso pode acontecer. Não pode estar aqui letra de contraste, o fundo amarelo e branco, quando o texto é maior. Tá? Então, nós temos aqui o tratamento e benefício, temos a informação, né, os tratamentos mais eficazes unem apoio medicamentosos com mudanças de hábitos. E aí nós temos aqui as mudanças de hábito, comportamental, psicológica e física. Temos um mapinha mental também que funciona na hora da apresentação. Aí temos uma figura, mas vocês podem ver que a figura ela está do lado do texto, o texto está aqui e a figura está aqui. Tá? É um cartaz, né? Ó. No futuro você vai desejar ter parado hoje. 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Então você tem uma campanha, né, que é feita todo ano, criada em 1986 pela Lei 7.488. Foi a primeira legislação em âmbito federal relacionada à regularização do tabagismo no Brasil. Então você tem aqui a figura, né, tem todo uma exemplificação da campanha contra o fumo no Brasil. Muito bem organizado esses slides, né? E como todo trabalho ele tem de conter as referências,
Os slides também têm de conter as referências de onde foi tirado as fontes para ele ser elaborado. Tá? Então, como qualquer texto, o seminário, gente, também, ele tem que ter a referência, tem que ser finalizado e tem que ser concluído. Tá? Então, essa é a nossa última dica para vocês de português instrumental. Vai ter 3 questõezinhas sobre esse gênero lá no formulário que eu vou enviar para vocês no grupo do WhatsApp. Vamos fazer as 3 questões. E eu espero que esse slide ajude vocês a construir, brevemente os seminários para que vocês apresentem para os seus professores no curso que vocês estão iniciando agora. Espero que a disciplina de língua portuguesa tenha contribuído. Estarei à disposição para vocês quando vocês precisarem de qualquer coisa, de qualquer dúvida. Então, um grande abraço a todos vocês. Sigam, estudem, não desistem do curso. Estamos vivendo aí um momento difícil para todo mundo, mas isso vai passar. Então, boa sorte a todos vocês, tá? Estudem, leiam sempre, tá? Se atualizem, tá? Um grande abraço a todos.